Eu não sei quem deu a ideia de acampar no cemitério, mas mano, que vibe inexplicável. O que vocês acham da gente contar histórias de terror? Acho que combina com o clima. E a gente tem cara de que conhece alguma história de terror? Eu te odeio, Amadeu, morre, por favor. Bem, já que estamos todos reunidos aqui, por que ao invés de a gente contar histórias de terror, que é meio antiquado, né? A gente conta nossos maiores medos. Assim a gente vai conseguir se aproximar, né? Entender melhor quem é o outro e a nós mesmos, e eu acho que isso é uma boa ideia. Hectare sempre lúcido. Então, quem topa começar? Eu começo. Eu tenho medo de bala perdida. Bem, eu acho que não era esse tipo de medo que eu tava falando. Eu tenho medo de anual de horror. Tenho medo do BRTT fazendo rap. Yo, na verdade eu chilling like banana window side to side. Right to back. Eu tenho medo do meu passado. Hã? Mas tu não tinha medo de gente morta? Também, mas meu passado me assombra até hoje. Desde quando? Bom, eu tenho pavor de aranha desde que eu era criança. Pô, Vitor, chega de frescura. Tá geral falando, pô. Eu não quero falar sobre isso. E por que não? Não posso falar sobre isso. Você não faz ideia, cara. É um medo tão gigantesco e tremendo. Não se compara ao medo de vocês. É um medo tão gigantesco que já tá meio que impregnado em mim. E se caso alguma coisa aconteça comigo envolvendo esse medo, é capaz dele se manifestar, quebrar a membrana que divide o nosso mundo e o paranormal e trazer ele à realidade. E isso vai ser a ruína do mundo todo. É pegadinha, né, Vitor? Diz aí. Tá, talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas ainda assim é algo muito sério e eu não posso brincar com isso. Ah, não vem com esses papos de RPG não. Impossível que o seu medo seja mais tenebroso do que o de qualquer um aqui. Ah, tá bom, eu vou falar o que é. Então é bom vocês se prepararem, segurem-se nos seus bancos e vocês vão entender o porquê desse meu medo ser tão perigoso assim. Pois é, eu não tô brincando. Tanto que eu nem tô editando esse vídeo por completo. Sempre que tiver uma foto dele, é porque uma amiga minha editou pra mim essas partes, porque eu não tenho coragem nenhuma de ver imagens dele. Acredite se quiser, é desse jeito que esse negócio me afeta. Inclusive, muito obrigado, Leal, por me ajudar a editar esse vídeo. Eu não teria conseguido finalizar ele se não fosse você. O que vocês estão vendo aqui é uma contagem de 3 segundos. Esses 3 segundos são o tempo que eu tenho pra fechar os olhos e vai ter um barulhinho avisando quando a imagem dele sair da tela. E eu vou poder revisar o vídeo pra ver se tá tudo certo. Então, como eu não tenho coragem de ver o que ela vai colocar na tela, então vocês podem ter chance de aparecer qualquer coisa na tela sem eu saber, porque eu não vou ter coragem de olhar. Ela pode colocar qualquer coisa e eu nunca vou saber. Tipo, deixa eu fazer a contagem aqui, ó. 3, 2, 1... Caramba, Leal, eu não acredito que você fez isso. Como você pôde colocar algo tão horrível na tela agora para os inscritos verem? Não acredito. Vocês já ouviram falar de medo irracional? Basicamente é quando o seu cérebro só faz você ter medo de uma coisa que normalmente não traria medo. É por isso mesmo, é irracional. Não faz o menor sentido de você ter medo daquela coisa, mas você simplesmente tem medo daquela coisa. Pode ser qualquer coisa, tipo, sei lá, por exemplo, você na infância tava, sei lá, andando pela praia e viu um peixe se debatendo no meio da areia que caiu lá. Você se assusta quando era criança e quando você cresce e olha pra peixe, você sua frio, você gela por algum motivo. Não é o melhor dos exemplos, mas é assim que funciona. Basicamente um trauma de muito tempo atrás faz você olhar pra essa coisa de um jeito totalmente diferente. Geralmente de uma forma negativa. E foi praticamente isso que aconteceu comigo. Mas com o que vocês devem estar se perguntando? Bom, então, vocês conhecem Alice no País das Maravilhas?
Ok, eu sei que isso é estranho, mas vai fazer sentido, confia em mim. E não, eu não tô falando do Alice no País das Maravilhas clássico. Aquele filme é bem legal, mas não é dele que vamos falar hoje. A gente vai falar sobre o live action de 2010. Um filme que foi, tipo, tão bem em bilheteria e foi, tipo, um dos maiores sucessos da história da Disney como empresa. E teve tão pouco impacto cultural, ninguém fala dele hoje em dia. Tipo, eu não vejo nenhum ser humano lembrando desse filme hoje em dia. E sobre a questão do impacto cultural que eu falei literalmente agora, na verdade eu me enganei. Tem duas coisas nesse filme que meio que marcaram uma certa quantidade meio alta do público. Dois personagens especificamente, o Chapeleiro e o personagem que a gente vai falar hoje. Mas a gente vai falar desse filme, um personagem dele. Mas caso vocês queiram saber minha opinião sobre o filme em si, acho que é bom falar rapidinho o que eu sinto sobre esse filme. Eu odeio os live actions da Disney, tipo, eu abomino grande parte deles. Basicamente esses remakes eles sugam toda a alma do produto original e deixam o mais básico e preguiçoso possível. Tipo, pra que você vai assistir isso se você pode só assistir o original, entende? Não é nenhuma mudança drástica, é só o mesmo filme só que pior. E é por isso que eu meio que adoro os dois filmes de Alice no País das Maravilhas. Sim, até o segundo, calma que eu já vou explicar. O primeiro filme de Alice no País das Maravilhas, ele é genuinamente muito bom. Eu gosto bastante dele, eu acho um 8/10 bem sólido. Muitas coisas nesse filme são impressionantes visualmente, como por exemplo o quão feio é o filme. Tô brincando. Eu sei que não é lá tão feio, tem alguns personagens muito bem feitos, mas considerando que isso é 2010 e foi tipo um ano depois de Avatar, é mais ou menos visualmente. Mas em questão de história é legal, eu gosto dos personagens, a história é boa, tirando uma falhazinha que eu não entendo, que devia ser a Alice provando que ela não devia seguir profecia nenhuma e fazer do jeito dela, pra no final ela só seguir o que a profecia disse desde o começo. O que é meio estranho, mas o filme é bom. Já o segundo, depois de reassistir recentemente os dois, eu percebi que eu gosto um pouquinho mais do segundo do que o primeiro. Tipo, o primeiro foca em todos os personagens, então todos eles têm uma chance de se destacar e fazer alguma coisa útil, enquanto o 2 só foca na Alice no Chapeleiro. Mas eu não vejo muito problema com isso, até porque é um filme de viagem no tempo, e eu adoro viagem no tempo, e eu gosto desses personagens, então junta essas duas coisas. Plau, tá um filme bem legal de se assistir. Mas enfim, é isso que eu acho dos dois filmes, mas vamos ao que interessa. Eu queria entender o que deu na cabeça da Disney, de na hora de começar a produzir esses live actions, ela pensar: ok, o que a gente vai fazer? Vamos chamar quem pra dirigir e criar os designs e fazer a estética desse filme inteiro? Bom, o filme é sobre sonhos, e sonhos são coisas bem esquizofrênicas se você parar pra pensar. Então vamos chamar o diretor mais esquizofrênico que a gente tem aqui por perto. Vamos chamar o Tim Burton. E, de certo modo, até que foi uma ótima ideia, porque boa parte do visual do filme que se destaca bastante é por causa do Tim Burton. Tem coisas feias, mas é mais por causa do CGI mesmo, mas as coisas, tipo, a direção de arte em si do filme é muito boa graças ao Tim Burton. Ele é um ótimo character designer. Todos os filmes dele provam isso. Eu adoro A Noiva Cadáver, Frankenweenie é legal, O Estranho Mundo de Jack é um suco do character design. Então a gente claramente já tinha, sabe, uma boa perspectiva do que podia vir. Imagina só esses personagens icônicos de tanto tempo atrás reimaginados num CGI feito pelo Tim Burton. O quão incrível poderia ser. Meu Deus do céu, o que é isso? O que aconteceu com o Tweedledee e o Tweedledoo? O que são essas flores? O que é essa lagarta? Inclusive Absolem é um nome muito bosta. Meu Deus, olha essa cabeça. Não, olha essa cabeça. Vamos dizer que o CGI não deu muito certo junto com os designs do Tim Burton. Acho que é mais por conta da época. O que não é muita desculpa, porque Avatar veio um ano antes. Sei lá, eu acho que a Disney só não quis focar muito na produção do filme, porque eles não sabiam se ia dar certo. Até porque foi o primeiro live action recente deles. Eles pararam de fazer live action, tipo, lá pelos anos 80 e depois só animação. Aí então só 2010 eles tentaram realmente voltar a fazer live actions com esse filme. Então, poderia ser melhor visualmente. Mas os personagens que não são CGI são até que muito legais em questão de design. O Chapeleiro principalmente. Tanto o design quanto a personalidade dele é incrível. Mas tem um personagem específico que simplesmente destruiu a minha vida. Qual é o personagem mais icônico de Alice no País das Maravilhas? Tipo, é uma pergunta séria, eu não sei responder. Eu não sei se é a Alice, porque todo mundo conhece essa obra pela Alice, ou se é o Chapeleiro Maluco, ou se é este personagem aqui.
Chester, o gato risonho, vocês lembram dele, né? Eu acho que talvez esse seja o mais icônico, até porque todo mundo lembra dos dois olhos, o sorriso, esse gato rosa voando pra tudo que é lado sorrindo o tempo todo. Então, como vocês acham que o Tim Burton adaptou ele pro live action? Bom, vocês estão vendo, né? O Chester antigo. Esse é o Chester live action. Esse aí. Assim, eu não acho o design ruim. Eu acho muito bom, porque meio que esse era o foco do Tim Burton. Nesse design ele queria deixar tudo um pouco mais bizarro. Mas assim, acho que o foco não era transformar um gato no literal Satanás, o demônio, assim. Porque isso aqui não é de Deus não, cara. Olha essa coisa, imagina uma criança indo ver esse filme no cinema e se deparando com essa atrocidade aqui, cara. Isso aqui não devia ser permitido pela Disney, sinceramente. Vocês aí digam se vocês concordam ou não. Eu não tô olhando pra tela, eu não consigo olhar pra tela quando esse desgraçado tá na tela. Calma, vocês já vão entender tudo, confia em mim. Não, pera lá, calma lá. 2 perguntas. Primeiro, por que você trouxe uma TV pra contar uma história? E segundo, aonde você achou energia elétrica aqui no cemitério? Na verdade, agora você deu um excelente ponto. E esse excelente ponto precisa de uma resposta excelente também. Mas enfim, continuando. E meio que eu nunca parei pra me perguntar até hoje por que o Tim Burton decidiu fazer o Chester desse jeito. Até que eu tive coragem pra pesquisar sobre. E deixar ele sombrio assim, desse jeito esquisitão, é porque o Tim Burton, ele falou em uma entrevista que ele odeia gatos. E ele queria colocar todo o ódio e todo o sentimento que ele tem sobre gatos, ele queria transformar isso tudo em um personagem. Ele descreveu como a sensação de eles estarem sempre perto de você, te observando, sempre vendo o que você tá fazendo, sempre em cima de você. Enquanto você tá dormindo, eles ficam te observando o tempo todo no canto dos lugares, surgindo do nada e depois sumindo do nada. Ele pegou esse ódio inteiro e quis fazer essa coisa. Assim, olhando pra esse design, dá pra entender mesmo. Isso deve ter vindo de um lugar de ódio, porque não é possível você fazer algo tão desgracento assim, cara. Mas eu tô só xingando o design à toa mesmo, mas qual o motivo de eu odiar tanto ele e por que eu tenho tanto medo dele? Como eu disse, medo irracional. Agora, o lance é que foi quando eu era bem pequenininho isso aconteceu. O ano era 2010. Tava no auge dos meus 6 aninhos, aproveitando o meu DVD pirata que eu comprei de Força G. Vocês lembram Força G? Aquele filme de espionagem com porquinhos da Índia? Da Disney também. A Disney fez isso aqui. E não tem nada que nós como sociedade podemos fazer quanto a isso. Mas enfim, eu criança, eu adorava esse filme. Eu assistia muitas e muitas vezes. Só que o que acontece? Tinha vezes que o DVD pirata que você comprava, ele vinha premiado com o menu oficial de um DVD original, entende? DVD pirata, geralmente quando você comprava, vinha só o filme. Não tinha menu, não tinha opções, não tinha nada. Então, quando vinha um DVD pirata com menu e opções, e trailers principalmente, eu ficava muito hypado. Porque eu não tinha computador, não tinha internet, não tinha celular. Então, trailers que vinham em DVDs era o único jeito de eu saber o que estava vindo nos cinemas. E eu adorava ir pro cinema. Então, naquele fatídico dia, meus pais tinham saído para resolver alguma coisa e me deixaram sozinho em casa, no meio de uma chuva. Uma chuva muito forte, inclusive, quase uma tempestade. Então, eu botei para ver os trailers do filme e começou um trailer estranho. Eu olhei aquilo ali que era live action e falei, que bosta, não é nenhum desenho animado, não gostei. Mas eu fiquei olhando atento porque apareceram várias criaturas estranhas. Até que de repente, surgindo do fundo das árvores, ele apareceu. Com aquele sorriso macabro e demoníaco, olhando pra tela, olhando direto pra minha alma, até que a tela começou a piscar e acabou a energia da minha casa. Comigo sozinho, numa tempestade. E aquele rosto foi a última coisa que eu vi antes disso. Assim, obviamente isso é uma experiência traumática pra uma criança, na verdade, ainda mais de 6 anos, que eu não sabia nem o que era nada. Então a partir daí a história só continua. Se eu via alguma foto dele eu ficava nervoso.
quando eu fui ver Toy Story 3 no cinema, o teaser desse filme começou a tocar no cinema e eu só comecei a tremer e tapar os meus olhos e implorando pra acabar logo. Até que meus pais só decidiram, Vitor, você tem que perder o medo disso alguma hora. Então eles compraram o filme, pirata também, e eles assistiram antes e me falaram que o gato era um personagem muito legal e de boa e tudo mais, e eu obviamente não acreditei. Eu falei, vocês estão mentindo pra mim, ele vai me matar e arrancar os meus órgãos. Até que um dia eles me forçaram a assistir o filme e eu fiquei o tempo todo tremendo. Tipo, sério, eu tava enxergando esse gato em todo canto, que eu acho que eu notei um easter egg que quase ninguém notou, ou o pessoal nem liga bastante pro filme pra ligar pra um easter egg. Mas basicamente, no comecinho do filme, antes do título aparecer, aparece a lua e umas nuvens em volta, e uma dessas nuvens formam os dois olhos e a boca do gato. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu achei um detalhe bem legal. E então, quando chegou a cena do gato, eu tapei os meus olhos, porque eu não queria ver ele, até que eu ouvi a voz dele. Parece que você fugiu assustada de alguma coisa com garras fortes. E é uma história bem engraçada, porque meio que combina com outra história, mas basicamente... eu sou muito fã de dublagem, eu entendo bastante de dublagem, reconheço muitos dubladores, então na hora que eu ouvi a voz do gato, eu pensei na hora, mano, é o Shrek, eu não vou ter medo do Shrek. Aí eu perdi o medo do gato por causa disso. Foi que nem da vez que eu fui ver Rango no cinema e eu tinha achado o Rango muito feio, e eu falei, não, eu não quero ver esse bicho no cinema, ele é muito feio. Só que aí não tinha outro filme pra gente assistir, aí minha tia falou, não, beleza, a gente vai assistir Richard Parker, o amigo de Peter Parker. Aí eu, tá bom, parece legal. Aí quando eu cheguei na sala e começou a música do Rango a tocar, eu comecei a gritar, vocês mentiram pra mim, me tira dessa sala agora. Desculpa, gente, eu era uma criança esquisita. Até que eu ouvi a voz do Rango e eu pensei, putz, é o Relâmpago McQueen, eu não tenho medo dele, que legal, hehe. E acabou que eu vi um dos melhores filmes animados da história, que é Rango, então... Worth. Enfim, a mesma coisa aconteceu com o gato. E ele acabou virando meu personagem favorito do filme, porque eu parei e analisei, mano, ele era um personagem que eu tinha medo, ele dá medo, ele é muito feioso, e o design dele é legal, e ele é um personagem legal, e ele é dublado pelo Shrek, então eu comecei a gostar muito desse gato. Então meio que eu tinha perdido esse medo, nunca mais tive medo de praticamente nada, né, de filme de terror, essas coisas, e os anos se passaram. Só que aí em 2018, mais ou menos, eu acho, eu tava scrollando pelo Twitter, foi quando eu criei minha conta do Twitter. Inclusive segue lá. Eu tava scrollando pelo Twitter até que, BUM! Uma foto dele apareceu, que era da cena dele na prisão. Mesmo que não seja uma cena assustadora, nem que ele esteja muito feio, porque ele é feio sempre, do nada só bateu um gelinho em mim na hora, eu suei frio. E eu pensei, ué, por que isso aconteceu? Eu já tinha perdido o medo dele, né? Aí eu encarei a foto por uns 5 segundos e fiquei tipo... não tem nada demais, eu não tenho mais medo dele, o que tá acontecendo? Assim passaram mais alguns anos, e em 2022, eu acho, eu não lembro bem, ou foi 2021 ou 2022, eu não lembro exatamente bem, mas o que acontece? Me deu vontade de reassistir os dois filmes, pela primeira vez em, 5 anos pelo menos? Fazia muito tempo que eu não tinha assistido os live action, e eu pensei, mano, será que esses filmes ainda são bons? Eu assisti os dois filmes e fiquei totalmente de boa, aí eu gostei bastante dos dois filmes. Então eu fui meio que postar minha review no Twitter, porque eu sou muito cinéfilo, eu tenho que dar opiniões sobre filmes. Só que aí, um ser humano desprezível, que eu não vou precisar citar nome porque ele já sabe quem é, ele sabendo que eu tinha trauma com isso, ele me mandou a foto do teaser, tipo, no comentário desse post. Ele mandou a foto do gato, exatamente daquela cena que me traumatizou quando criança. Eu tava sozinho em casa e simplesmente eu entrei em pânico. Eu acho que eu tive mesmo um ataque de pânico, porque eu comecei a tremer, a suar frio, eu fiquei zonzo, minha visão ficou turva, eu fiquei paranoico, comecei a fechar a janela do quarto, fechei a porta de trás e eu fiquei no sofá abraçado com meu cachorro, assistindo, sei lá, Backyardigans no YouTube pra ver se aquilo saía da minha mente. Eu não sei o que aconteceu, parece que o medo dele só voltou, só que 10 vezes pior. Eu não consigo ver uma foto dele, senão eu enlouqueço, cara. Inclusive, muito obrigado, PH, por isso. Foi muito legal você me ajudar a descobrir que eu tinha esse medo ainda. Eu desejo que todo o sofrimento e tristeza do planeta Terra caia sobre você. Te amo, tá? Não esqueça disso. E aí eu só não consigo mais olhar nenhuma foto dele sem enlouquecer, ficar tremendo, e toda vez que eu piscar eu vejo, porque a imagem fica presa na minha mente. E eu só não consigo, e eu não entendo o porquê. E como é uma história interessante, eu até pensei em fazer um vídeo sobre, né? Que nem vocês estão vendo agora, esse é o vídeo. E no meio das pesquisas, eu parei e pensei, mano,
será que eu tenho coragem de ver aquele teaser de novo e entender por que me assusta tanto? E não, eu não tive coragem, pelo menos não 100%, mas o que aconteceu foi o seguinte: eu pesquisei o teaser e tapei praticamente toda a região do centro da tela com a minha mão, pra eu não ver a cara dele, só ver tipo a borda em volta. Sim, eu sou muito corajoso. Mas o que acontece basicamente é o seguinte: quando eu tava vendo a cena dele no teaser, não exatamente a cena inteira, né, vocês já entenderam, eu vi que no fundo era só uns galhos e um fundo azul. E era basicamente isso, não tinha nada no fundo. Era como se ele tivesse surgido do nada, que no caso ele surgiu do nada, é isso que ele faz. Mas aquele fundo azul me deixou questionando algo extremamente sério que eu nunca tinha pensado até o momento. Eu tenho apenas 3 medos na minha vida: a altura, que é meio óbvio, eu acho que não conheço ninguém que não tenha medo de altura. Tenho medo desse gato e eu tenho talassofobia, que basicamente é o medo do fundo do mar e da escuridão e vastidão azul e vazia do oceano. É tipo, é tudo azul, é tudo uma cor só e qualquer coisa pode sair daquela cor, entendeu? Sair do nada, um tubarão, um polvo ou sei lá, ou qualquer tipo de aberração que tá escondida mais no fundo do mar. O mar inteiro é um conceito assustador, tipo, para e pensa, a gente explorou o planeta Terra inteiro exceto pelo oceano, a gente explorou mais o espaço em nossa volta do que o oceano do nosso próprio planeta. É um lugar praticamente inalcançável e vai lá saber o que tá escondido lá dentro. E o que acontece? Eu percebi que eu nunca tive talassofobia antes de ver esse teaser. E eu parei e pensei: será que esse teaser me deu talassofobia? E se desde sempre foi esse teaser que me fez ter medo da vastidão azul do oceano? Será se lá no fundo eu tenho medo de ver ele surgindo do oceano? Meu Deus, calma, não consigo nem pensar nisso, cara. Mas, basicamente é essa a história. Eu queria compartilhar com vocês porque eu acho uma história interessante. Só mais um aviso breve, porque mesmo que eu tenha colocado no começo do vídeo, é bom lembrar que todos os vídeos têm sim cena pós-crédito, então não saia antes dela, porque dá trabalho fazer animações para cenas pós-crédito, né? E eu quero que vocês, sabe, vejam tudo que eu tenho de conteúdo. Não quero que vocês percam nada. Então é bom já avisar. Eu também não sou de pedir like e inscrição, mas disseram que ajuda muito quando você pede, porque o pessoal não esquece. E mesmo eu não curtindo cortar a imersão do vídeo, acho que é bom pedir, porque eu tô voltando depois de tanto tempo e é bom ter uma ajudinha. Então dá um like, compartilha o vídeo, se inscreve, dá uma ajudinha, pessoal. E principalmente obrigado, Leal, por me ajudar a editar o vídeo. Se não fosse você, eu provavelmente não teria conseguido terminar esse vídeo e lançar ele. Eu agradeço de coração mesmo também, porque você não só foi babaca e colocou uma foto do gato do nada sem nem avisar. Vitor? Vitor? Não! Vitor! Ai, essa busca tá ficando cansativa. O Samuel poderia ter me dado mais informações. Não se preocupa, Lupe. A gente vai ficar bem, tá? Parece que alguém acampou por aqui. Quem é o louco que acamparia num cemitério? Vitor, morto por um gato risonho CGI? Será que isso é um tipo de código? O que isso quer dizer?